Aí, galera, vamos falar sobre os jogos da rodada 24 para este final de semana. Vamos começar aqui com Goiás e Atlético Goianiense. Foi um jogo duro, mas um jogo até agradável de ver, com vitória do Goiás sobre o Atlético Goianiense. Goiás atacou bem, como sempre. O Atlético Goianiense no segundo tempo deu a volta. Jorginho foi mandado embora. Curitiba e Avaí ficou em 1-0, com o Curitiba fazendo um joguinho bem duro, foi difícil passar, mas conseguiu segurar o SG e com isso saiu da zona de rebaixamento. Fluminense e Palmeiras, o melhor jogo para mim da rodada, com um golaço do Rony de bicicleta e um gol de cabeça do Manuel. Um jogo bem disputado, o Fluminense fez bonito dentro do Maracanã para a sua torcida. Ceará e Atlético Paranaense. Viu o Ceará jogando muito melhor que o Atlético. O Atlético veio com um time praticamente misto. E o Ceará teve grandes oportunidades. Gina jogou muito bem, como o Mendonça também. Podia até ter saído com a vitória. América Mineiro e Atlético Mineiro. Aquilo que eu falei nas análises. Era um jogo duro para o Atlético. O Atlético já tinha perdido em casa. Foi um jogo bem corrido. A Hulk acabou fazendo um gol, para mim, com um frango do Matheus Cavicchioli, e acabou ainda cedendo o empate para o América. O América atacou muito e poderia até, talvez, ter saído com a vitória. Foi um jogo bem bom, um jogo bem equilibrado. São Paulo e Fortaleza. São Paulo jogou muito no Morumbi, mas deu uma bobeada. Para mim, Jandrei falhou no gol, né, que tomou do Fortaleza, e Fernando Miguel fez grandes milagres. Se eu não me engano, pelo menos umas 7 defesas, das 7, 5 eram gols praticamente certos. Mas é assim, quando o goleiro está no dia dele, não tem quem faça. São Paulo não jogou mal, jogou muito bem, atacou o Fortaleza o tempo inteiro, o Fortaleza se defendeu bem e quando passava pela defesa, Fernando Miguel fez o que tinha que fazer. Botafogo e Flamengo. Vi um jogo muito ruim do Flamengo para cima do Botafogo. O Botafogo não fez gols, não pôs gols, porque o seu ataque é muito deficiente. E o Flamengo só conseguiu vencer quando o Dorival Júnior resolveu colocar o Pedro, Everton Ribeiro, e fez algumas mudanças no time. Não entendi porque o Marinho não jogou, mas com isso prejudicou muita gente no Cartola, porque ele era a maioria dos capitães. Santos e Cuiabá. Viu um Santos e um Cuiabá, um jogo também bem morno. Apesar do Cuiabá ter dado bastante trabalho, João Paulo fez grandes defesas e com isso acabou conseguindo segurar um empate lá dentro. Se não fosse o João Paulo, o Santos talvez tivesse perdido. Vamos aqui para os melhores da rodada. Marquinhos Gabriel foi o melhor, com uma assistência e um gol, né? Então foi o melhor. Juninho Capixaba também está entre os melhores, tá? Com um gol, um jogo bom, fez muitos desarmes. João Paulo com 7 defesas, né? E não sofreu gol também. Se não fosse ele, tinha dançado o Santos. A mesma coisa, Fernando Miguel, com 8 defesas. Eu falei 7, mas foram 8. Dessas 8, 5 gols praticamente certos. Ele pegou duas bolas do Luciano e uma do Caleri, que fez milagre. Fora a bola na trave. Hulk, com aquele gol, né? Mas jogou mais ou menos, por favor, teve algumas finalizações, né? Quem chegou a apostar no Hulk foi bem. O resto é aquela média. Caetano, Manuel, Brits jogou muito. Quem eu tinha falado para quem estava jogando, apostasse na defesa do Fortaleza, não seria uma má ideia, que ele poderia surpreender o São Paulo. Eu achava que poderia ficar num 0-0, né? Esse gol aconteceu, para mim falha do Jandrei. Fabrício Bruno fez um bom jogo, pena que perdeu o pênalti, com isso acabou
perdendo pontos, né? E acabou não ficando lá em cima na tabela. João Lucas, como sempre, jogou bem. Rony jogou muito pelo Palmeiras, fez um golaço. Diego foi muito bem pelo Curitiba também. Santos não teve muito trabalho, né? Fez 4 defesinhas e essas defesinhas foram defesinhas simples, né? Que conta. O Everson foi bem porque fez a defesa do pênalti. Com isso ele ganhou 7 pontos aí e 3 defesas no jogo contra o América. E aí tá. Vital fez um golzinho lá que foi uma choradeira, né? Porque acabou sendo na cabeçada do Pedro. Mendonça fez um bom jogo, né? Com várias finalizações, né? Fez 3 finalizações, 3 desarmes, foi um bom jogo do Mendonça. E esses são os melhores pontuadores da rodada. Muralha ficou bem também, né? Mas fez 2 defesinhas para você ver como o jogo do Curitiba, o Avaí não deu perigo a ele. E o Santos, como sempre, os jogadores deles lá embaixo. Gustavo Scarpa fez um jogo morno, com 2 finalizações, para quem apostou nele. Mateuzinho também, né? Se o Pedro tivesse feito o gol quando ele fez o cruzamento, teria ficado melhor. E o Atlético do resto foi muito mal. Vamos ver como é que ficou a tabela para a rodada, né? Ainda falta 2 jogos, mas Palmeiras continua líder, né? 7 pontos o Flamengo, Fluminense ficou com 42, mas ainda temos o Corinthians, que no máximo fica em 41 se vencer o Bragantino. E tem que ver também o Internacional se vence. Se vencer, vai ultrapassar o Atlético, vai ficar em 5º lugar. O que eu acho que o Internacional tem tudo para vencer, né? Então esses são os jogos. Na zona de rebaixamento está Juventude, Atlético Goianiense, Avaí e Cuiabá. Curitiba conseguiu sair. Ceará também está ali, encostando na zona de rebaixamento. Botafogo veio o perigo. E São Paulo fica entre os 4 ali. Mas São Paulo ainda tem muito jogo pela frente. Acredito que São Paulo vai se levantar em cima desses outros 3. Vai ficar entre os 12. Né? São Paulo tem um time bom. Não teve sorte hoje. Fortaleza jogando muito, né? Nos próximos jogos é bom verificar para ver o que dá, porque eu acho que Fortaleza é uma boa para a gente começar a olhar, principalmente nos seus laterais e defensores, né? E Fernando Miguel está sendo grandes opções. Então, assim ficou a tabela para a rodada agora final do nosso campeonato. Amanhã temos Corinthians e Internacional. Meus times ainda estão dependendo desses jogadores para a rodada. Então, até a próxima, se Deus